Estamos aí no Fala Leal e a minha convidada de hoje especial é a Gabi, nossa atleta wellness aí do grupo do Bodybuilder da Quebrada. E mais uma vez com vocês aí, nosso coach Adriano Love. E aí, Adriano, beleza? Beleza. Gabi, tá tudo bem? Tudo bem. Pessoal, ela tá um pouco nervosa, primeira vez dela num podcast, né? Mas aí ela vai falar muita coisa aí que vocês querem saber sobre competição, sobre as paradinhas, sobre dieta, né não, Gabi? E também sim. como ser mãe, né, nessa jornada muito louca aí de atleta, beleza? A Gabi teve com a gente no último campeonato, foi overall, né, Gabi? Tem um show. Foi isso aí. Nossa, hein? Quase chorou, né? Porque ela não queria ou não deu ia. problema na competição. Eu tinha Foi. desistido, na verdade. Tinha desistido? É. Calma aí que a gente já volta aí, né? Vamos voltar daqui a pouquinho. Gabi, fala pra gente como que você começou no esporte, né? Você foi pra uma academia, gostou e como foi que você falou, puta, eu quero virar atleta? Então, eu comecei com o esporte em geral muito nova, né? Aos 6 anos de idade. E aí eu comecei com a natação. Natação? Vem mais pertinho do microfone. Eu comecei com a natação, eu passei uns anos na natação. No meu primeiro campeonato de natação foi que eu vi que queria algo mais. Eu procurei o jiu-jitsu. Eu vi que você tem uma tatuagem de Gil no braço, né? Tenho. Mexeu, apanhou. E aí eu passei uns anos no Gil, acho que uns 7 anos. Você tá com quantos anos hoje? 29, 29? Tem quanto tempo de musculação? 17. E de competição? De competição, 1 ano. 1 ano? É, Quantos títulos? 6. Aí, galera, tá vendo? Aí é caçar troféu. Viu ela no palco, certeza que já vem coisa boa. No último campeonato, agora sim, né? Por que você ia desistir? Porque tava difícil, né? Cada campeonato que passa vai ficando mais difícil a preparação. Os treinos e aí os cardio. Dieta vai ficando mais apertado. E aí a gente... É que, Adriano, pra mulher é um pouco mais complexo, né? É. Questão da parte mental, emocional. Você que é coach aí, fala aí um pouquinho da Gabi. O que você, Mulher é um... que você passa aí? É um bicho estranho que nem a ciência explica, né? Mas assim, uma preparação para a mulher é bem mais complicado, porque mexe muito com o hormônio, né? Os hormônios femininos, eles alteram muito fácil. Então ele pode ir de 0 a 100 em... Dia, vai, já dá uma diferença, né? Em dia, isso. Em horas, na verdade. Tipo, de manhã pode estar bem, à noite, pronto, já virou um furacão. Inclusive, eu até chamo a Gabi de furacão, porque essa mulher aqui é um furacão, viu? Tem hora que ela tá bem, aí do nada já acontece 1000 coisas e ela precisa resolver tudo. Então, acaba afetando um pouco no físico também. E por conta de mulher ser mais sensível, então acaba virando aquela bola de neve e aí a gente tem que mexer o pauzinho daqui, mexer dali e tal, para poder ajustar, para poder continuar. Não é não, Gabi? Na verdade é que, tipo, é muita coisa pra mim conciliar, pra uma pessoa só conciliar. Trabalho, casa, filho, escola, comida. E aí a gente fica meio que... Ai, Jesus, e agora? Vai dar tempo de fazer o que tem que ser feito? É porque já bate a ansiedade, né? Você vai competir, você já... Mano, será que eu vou chegar a tempo? Sim. Né? Todo mundo acho que pensa assim, pô, será que eu vou estar seco o suficiente? Será que eu vou estar grande o suficiente? Será que eu vou No conseguir seu caso ficar ainda pronto? tem mais, né? Vamos lá, os filhos pra cuidar, marido, casa, treino, trabalho, o É assim coach. mesmo. Hã? É. Hã? Ele é chato, ele é legal. É Eu sou ótimo. chato, hein? Entendeu tudo, só essa carinha dela aí. Ele é ótimo, nossa. Eu sou chato, hein? Meu Deus do céu. Tem dia que dá vontade de bloquear, mas tá tudo bem. Se eu bloquear, ele bate lá. É bem assim mesmo. Não, eu cobro. Eu cobro bastante meus atletas, ô Alex, porque se não chegar impecável no palco, o outro atleta vai acabar passando o carro, acabar passando por cima. E assim, queira ou não, você gasta seu tempo, você abdica de muitas coisas com a família, você sofre com dieta, sofre com cardio, sofre no treino, e aí para chegar no grande dia, você acaba perdendo por conta de uma pose.
ou porque ficou nervosa, Um detalhe, né? detalhe. Faz a diferença. Detalhes. Isso. E detalhe, ganha campeonato. Às vezes você não pode, às vezes você não tá com o físico 100%. Só que se você chegar e conseguir posar e mostrar pro árbitro aquilo que ele quer ver, você consegue sobressair aquele pequeno detalhe que você deixou para trás ou que você não conseguiu atingir. E aí você pode fazer a diferença no palco. Então por isso que eu sou muito chato com pose. Sou muito chato para poder chegar no condicionamento. Eles ficam bravos, mas faz parte, né? Mas no final, depois, todo mundo ri, todo mundo agradece, todo mundo, na hora que levanta o troféu... Já era, né? Acabou. Já era. Aí faz Aí- as pazes. É. Ah, entendeu tudo. Esse último eu até perguntei, vai levar? Aí ele, levar o quê? É seu? Aí eu, pode levar. Porque praticamente foi dele, foi ele que Ela tá falando do insistiu. troféu. Sim. Que ela, como ela foi campeã overall, ela falou, você vai levar o troféu? Eu falei, eu? Não, o troféu é seu. O coach, ele tá ali para poder fazer o trabalho e fazer o atleta brilhar. O coach, ele só é um mecanismo para poder fazer o atleta chegar. É, ele que vai trabalhar as engrenagens ali, né? Ajustar certinho o ponto para poder trabalhar dentro do limite do possível. E aí o atleta dá o show no palco e na hora de levantar o troféu, a estrela é o atleta. No caso da Gabi. A Gabi, ela... Comigo você subiu 5 campeonatos. 5. 5 campeonatos. Ela tem 6 troféus de campeã. E aí, nesse último agora, ela teve muito problema. Só que eu tive que estar ali para poder fazer aquele banho-maria e poder conduzir. Mas ela vai falar um pouquinho sobre essa fase aí da ter quase desistido. Ainda bem. Fala aí pra gente, agora eu também tô curioso. Por que que você assistiu? Ai, meu, vamos lá. Eu tive a depressão durante o parto e pós-parto, né? E aí, eu sempre falo que ele me tirou do poço fundo. Porque literalmente, quando eu conheci ele, eu tinha acabado de voltar a treinar, né? Eu passei um ano aí com a depressão muito forte do pós-parto e literalmente parei de treinar. E aí quando eu voltei, eu estava trabalhando e conheci ele no meu trabalho. E aí eu perguntei, você é coach? Ele, sim, sou e tal. Aí eu, tá bom, vou pegar seu contato, peguei o contato dele. E eu falei pra ele, você me tirou de dentro de um poço muito escuro. E aí, de vez em quando, esses picos de ansiedade Ainda aparece. ainda aparecem, né? A gente que é mãe, que quer ser uma heroína, como diz a história, a gente se sente um pouco sobrecarregado, né? Quando a gente não consegue deixar tudo no equilíbrio. Mas faz parte. E pra quem não sabe, né? A Gabi, pessoal, ela me contou a história dela. O que você fez pra vir pra São Paulo? Onde você morava? Eu morava no sertão. O que você fez? Eu me desapropriei de tudo. Ela vendeu tudo, galera. Vendi Vendeu tudo. Vim com minhas 2 filhas, meu marido e a roupa do corpo. É isso. Em busca de um sonho, mas quando eu cheguei aqui, o que era pra mim já estava escrito, que era o fisiculturismo, e eu nem imaginava. É, Não pra você ver. imaginava. Eu vim atrás de concurso, né? O sonho não era só meu, era meu e do meu marido. Foi concretizado da parte dele, só que a minha história estava escrita de outra forma aqui. A dele, sim. Era o concurso, mas o meu não. O meu foi o fisiculturismo. Boa. Então, pessoal, pra vocês verem aí, né? Todo mundo, né, tem que enfrentar aí suas guerras, suas jornadas, né? A Gabi enfrenta dela até hoje também, porque muitas vezes você vê uma menina no Instagram, né? Shapeada, bonitona e tal. Meu, você acha que a pessoa tem rios de dinheiro, acorda meio-dia, vai treinar, né? Tem suplemento à vontade. Não, não é isso, né? Não é. A Gabi tá aí, ela é um exemplo. É uma das nossas melhores atletas hoje no grupo. Ela é ativa, ela sempre está em vários campeonatos. O shape dela é surreal. Hoje ela fez um ensaio aqui na Leal Treinos.
e vai fazer uma visita aí pra gente, para as meninas estarem conhecendo, ver um shape, Sim. né, competitivo de perto, que é bem diferente de um shape de praia, que eu já quero deixar isso aqui bem claro, né, porque as pessoas, né, não conseguem fazer essa distinção. Há um shape de praia, que é uma modelo, Sim. né, e um shape para a competição, que é o extremo, né, chegar na máxima musculatura, uma perfeição da estética e a definição... Nível hard. Nível hard, é o que Deus permitir, né? A gente faz dessa forma. E é bem bacana. E, Gabi, agora vamos falar um pouquinho aí, treino. Vamos lá, você treina pesado, treina leve? Então, eu conheci a academia há 17 anos atrás, né? Só que é como eu falo pro Adriano, eu vim começar a treinar, literalmente, há pouco tempo. Porque o fisiculturismo não é a mesma coisa que você treinar para ser modelo praia. É totalmente diferente, entendeu? Para você ser um modelo praia, você vai fazer o treino de boa e tal. Mas para o fisiculturismo tem muitos gatilhos, né? Tem muitos pontos que a gente precisa ter mais atenção. Mais né? atenção, pegar mais pesado. Foi difícil, Adriano, para ajustar os treinos dela? Como que tá sendo essa preparação? Porque ela vai subir agora Ela vai subir dia 12. Isso. A Gabi, em questão de treino, ela é muito didática. Passo e ela entende e ela executa. Claro que quando foi para poder competir, o treino é diferente. Ele é mais extenso, ele é mais pesado, ele acaba tendo um pouco mais de desgaste e você tem que ir ao seu limite. Senão você não desenvolve para você poder realmente fazer a diferença. Nessa questão de treino, ela nunca me deu trabalho. Ao contrário de alguns aí do Vini. O Vini, meu Deus do céu. O Vini é Hoje preguiçoso. Ele já tava ali chorando. Já. Eu treinei já, Adriano. Você treinou o quê? Eu já falei pra ele, esses treinos estão muito fofos. Eu quero treinar com você. Quero que você faça comigo o que você faz com você. Porque tá fofo. E a Gabi, assim, se puxar, ela vai. Você pode colocar a carga, ela vai. Se você falar que é para fazer com isometria, ela faz também. Então ela é, como eu falei, ela é muito didática. Ela não tem esse problema de se adaptar ao treino. Se você mandar ela pular com um peso de 50 kg nas costas, ela pula. Ela vai fazer. Ela vai agachar com 100 kg, ela vai fazer. Mesmo que ela nunca fez, ou se ela não dá conta. Mas ela vai tentar. Que é o que eu sempre falo também. A progressão de carga, nem sempre ela vai ser viável ali no momento. E quando for progredir, você tem que... Eu vou tentar. E não dizer, eu não dou conta. Você tem que tentar. Tentou, não conseguiu? Para, dá um passo para trás, tira o peso e volta de novo. E aí uma hora você vai conseguir. E ela é a milhão. Se vai colocar... às vezes, trator, pessoal, treinando. Essa é a verdade. Ela é um trator treinando. E pior que, às vezes, dependendo do exercício, eu tenho até que segurar um pouco ela e colocar ela para fazer mais em isometria do que carga, para prevenir lesão e também não se machucar. E tem muitos pontos dela que, desde quando a gente começou a trabalhar, melhorou muito. E vem cada vez mais melhorando. Não dá para falar aqui os pontos fracos, porque acaba ficando... muito visado aí, mas ela melhorou muito os pontos fracos dela. E quando ela comentou aqui no início, quando a gente se conheceu, eu fui na academia onde ela trabalhava para poder fazer o último treino de perna com um atleta meu que faltava uma semana para ele competir, e aí ela viu ele sofrendo lá. Aí foi onde ela pegou e falou, você é coach e tal? Eu falei, sou. Ela falou, não, eu vou te mandar mensagem depois. Aí ela pegou e mandou uma mensagem, a gente começou a conversar. A princípio, no início, ela queria fazer só pose, porque ela ainda não estava preparada ainda para fazer uma competição, porque ela não se sentia ainda confiante. Aí depois que ela foi vendo o tratamento e tal, aí ela falou, não, vamos fazer a consultoria mesmo, eu quero fazer a preparação. Aí ela falou, você acha que esse ano dá para mim competir? Eu falei, dá. Aí a gente começou o trabalho. Começamos em setembro ou foi agosto? Foi agosto, né? Começamos em agosto, e aí a primeira competição dela, que foi no dia 15 de dezembro, ela subiu e foi campeã no primeiro campeonato dela. Isso aí, parabéns. Pessoal, quero deixar também para vocês bem claro aqui a diferença, né, do trabalho do Adriano como coach para atleta
e de um personal comum, de academia. Tá? A gente trabalha dentro do bodybuilding. Então a gente trabalha para pegar a pessoa, transformar num atleta. O que é um atleta? É o cara extremamente disciplinado. Ele vai ter horário para dormir, para acordar, para comer, para tomar suplementação. Se for tomar algum tipo de recurso, também vai ter dosagem, horário, tudo. Essa é a diferença, né? Em uma das partes. Treino. O que eu tô vendo hoje, Adriano? Eu vejo muito cara que é personal, né? Aí ele quer fazer um vídeo bonito no Instagram. Aí ele vai e pega a pessoa que começou a treinar faz 15 dias e põe ela para fazer um búlgaro ou um agachamento que ele viu lá, dentro do Ironberg, que igual você trabalha dentro do Ironberg lá, né? Você vê muito isso. Então você vê as pessoas atropelando assim o quê? As fases, né? As fases, o tempo. Não, muito personal não respeitando a curva de aprendizado, né, do aluno que ele tem ali, porque cada um vai desenvolver de uma forma. É igual o agachamento livre. É o exercício mais completo. E hoje você vê muita gente se tornando refém de máquina. Sim. Né? Sim. Tudo na vida tem que ter uma adaptação, né? Para que você chegue à excelência. Se eu pegar um aluno e já colocar para ele fazer um número, não dá. Não, ele pode até fazer, mas não vai se o lesionar, cérebro dele não vai estar preparado para aquilo. Porque a musculação é pura. É um treino inteligente, na verdade, né? Saber contrair o músculo, entender como que tá funcionando. Por isso que você, às vezes, vê um atleta e fala, o cara treina mó leve, o cara desenvolve. Mas a consciência corporal do cara é incrível. Ele aciona as fibras do jeito que ele quer. Sim. Né? Aí vai um iniciante lá, comecei ontem, vou fazer o treino do Cebon. Vou fazer o treino com o Adriano, passou pro cara lá na Ironberg. E tem muito isso mesmo, viu? E muito personal, ele acaba não respeitando as fases, porque é diferente você passar um treino de uma pessoa iniciante, de uma pessoa intermediária e uma pessoa avançada. Sim. Tanto é que eu sempre pergunto, independente de quem seja. Às vezes a pessoa me chama para poder querer fazer a consultoria, eu vejo que a pessoa tem um físico grande, mas eu ainda pergunto, qual o seu nível de treinamento? Iniciante, intermediário ou avançado? Aí às vezes a pessoa coloca avançado. Só que aí você vai ver, aí você passa alguns exercícios avançados, aí pergunta, como que faz esse aqui? Aí você já vê que a pessoa nunca fez. Porque um avançado, qualquer coisa que você falar para ele, ou se você fala só o nome do exercício, ou o nome da máquina, ele já vai saber o que é. E aí ali na ficha vai ter especificado quantas repetições eu quero, se eu quero drop, se eu quero FST7, se eu quero mais controle, se eu quero mais explosão, e ele já vai saber. Agora o intermediário ele vai saber algumas coisas e o iniciante basicamente ele não vai saber nada, que é onde você tem que pegar no braço e ir conduzindo ele até ele chegar lá. E aí para atleta, mesmo que a pessoa for intermediária, durante o processo ela vai ter que ir pegando. A Gabi, a gente começou em agosto, aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 5 meses de preparação. Em questão de treinamento, ela não me deu trabalho. Agora, a preparação em si, que foi mais complicado para ela. Agora, no treino, foi tranquilo. É porque, o que eu vejo? Eu quero competir. O treino, se o coach estiver perto, é mais fácil. Sim. Porque você vai estar lá, você vai executar. Isso. Aí vai entrar outra parte, que é a dieta. Né? Que é um período também de aprendizado, porque muita gente hoje entra na academia, até treina bem, você vê, o cara desenrola ali, faz um treino pesado e tal, entende alguma coisa, mas você vai ver a alimentação do cara toda bagunçada. Ele viu que fulano zera o carbo, ele nem sabe para que serve zerar o carbo, ele não entende nada de círculo de Krebs, não entende nada de fisiologia, mas ele viu lá, o fulano de tal eu vou fazer também. É assim mesmo. Aí começa, a hora que começa a dar aquela bagunçada. Aí pra ajudar o cara faz o quê? Vou mandar deck dura. Vou baixar o cargo, vou mandar deck dura. Aí daqui a pouco vem o Alex, que tô com gineco. Alex, tô com espinha. Como vai que ir nos faz? colateral. Porque muitas vezes a gente só aparece na hora de resolver problema. Sim. Né? O coach, a gente é visado pela nossa experiência, mas muitas vezes não da forma positiva. Mas quando dá algo errado na pessoa, vem procurar. Mulheres, quantas meninas já te procuraram porque teve colateral? Várias. E depois que tem um colateral, é difícil reverter.
Não E pior que como, mesmo. né? Tem uns que nem reveste. É verdade. Aí é espinha, é queda de cabelo, às Viriliza, vezes né? viriliza, às vezes começa a crescer pelo, começa a crescer barba. Então tem que ter muito cuidado com isso. Porque é o famoso copia e cola. O amiguinho viu no vídeo lá que fulano tá fazendo isso. Ou alguém comentando que tá fazendo. Ah, vou tentar. Vou fazer comigo também para ver se funciona. Tanto o treino quanto a dieta, até mesmo do ergogênico. Sim. E aí, como você falou, quando dá merda e quando vem procurar para poder corrigir, às vezes não tem nem correção mais. Porque já virilizou, já fez o estrago. E aí, dependendo da situação, é bem difícil de reverter. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Aí vai procurar um médico, vai gastar um dinheiro, dependendo do que for, vai ter que fazer uma correção estética através de cirurgia, vai Sim. gastar mais grana ainda. E, né, se for mulher, né, eu acredito que não tem como parar de crescer pelo. Pelo menos eu não vi ainda. Não. Pode não. diminuir, né? Assim, Sim. Você crescer pode controlar, menos, isso. mas parar não para mais. Isso. Eu costumo falar que o ergogênico, ele é a cereja do bolo. Você não vai ver um bolo na padaria, ele sem a base. Então, o bolo, primeiro você tem que fazer a massa, você vai assar ele, você vai confeitar ele, você vai colocar o desenho e por último você coloca a cereja. O ergogênico é a mesma coisa. Então, primeiro você tem que construir a base do seu físico, para depois você ir colocando o recheio. E aí depois, quando você já aprendeu a treinar, fazer dieta, descansar, a aprender tudo referente a treinamento e dieta, aí sim, quando você estiver preparado, aí você vem com o ergogênico, que é para ele lapidar. Tem muita gente que ainda acha que o ergogênico ele é a base de tudo. Não, então fala assim, Alex, você tá no shape porque você toma bomba. Toma aí, não, toma aí toma. E vê o que dá. Toma, fala. E cresce igual eu. Você vai gastar X. Eu já cheguei a falar, eu compro. Mas se você não pôr o shape, você me paga 10 vezes o valor que eu gastei. Porra, boa. Essa aí eu vou anotar no meu caderninho. Eu falo assim, Alex, você tá assim, seu shape tá vindo porque você toma bomba. Eu falo, então tá bom, eu vou comprar pra você. Vou te dar, mas se você não pôr o shape, eu quero 10 vezes o valor. Porque é conhecimento, né? As pessoas, assim, não entendem que a gente estuda muito. Fisiologia, e biomecânica, cinesiologia. A gente tá no mesmo curso, né? De treinador. Pessoal, estamos num curso aí top. Beleza? Você que quer ser treinador de bodybuilding aí, a gente vai deixar para vocês logo o link também. Se inscreva, faça um curso, né? É uma profissão que hoje já é liberada, né? Como um profissional, você pode estar atuando dentro da academia como treinador. Lá tem as especificações, o que um treinador pode fazer. Né? Hoje no Bodybuilder da Quebrada, graças a Deus, a gente tem um time bem completo. Nutricionista, coach, educador físico, então a gente desenvolve um trabalho bem legal. O Adriano, né, já para aproveitar e falar, ele vai ser meu coach na preparação de dezembro. Então, já voltei a treinar pesado. Aí o pessoal já falou, Alex, então agora você vai ter que chegar melhor, né? Sempre, pessoal. Eu pensei em chegar melhor, né? Aí muitos perguntaram, Alex, mas você não sabe fazer o trampo, por que você precisa de alguém? Eu falei, a questão não é que eu sei fazer o trampo ou não. A questão é que eu preciso de uma equipe, eu preciso de alguém me auxiliando, porque eu vou ter que colocar na minha rotina agora mais uma profissão, que é o atleta. Sim. Né? Por mais que a gente muitas vezes não seja remunerado, é uma profissão. A gente de repente tira uma grana daqui e põe lá, mas a gente está investindo numa profissão. Né? Verdade. E eu vou precisar de uma orientação e é um tempo a menos que eu vou gastar, galera, para poder montar uma dieta. Vou usar um recurso de ergogênico, vai estar pronto, vai chegar tudo pronto para mim, o que vai facilitar a minha vida, né? Sim. E eu vou poder fazer o quê? Dar os feedback. Então uma forma de eu aprender com ele e ele aprender comigo, porque eu já tenho a minha experiência, né? Em competições, ele tem a dele, ele aí tem vários títulos, vários troféus, já prepara atletas homens, mulheres, diversas categorias, provavelmente eu vá na MENS, né? Porque eu ainda não recuperei o volume de pernas que eu tinha. Porém, eu já ganhei, daquele último dia que você pra cá, eu ganhei, acho, se eu não me engano, 4 quilos, cara. 4 quilos? Ó, já deu uma melhorada. já voltou no foco. Já Conhecimento voltou no foco agregado é ouro. Sim, e querendo ou não, você ficar mais motivado também, porque você quer mostrar uma resposta.
Sim, né? sim. É igual você estudar e nunca fazer uma prova. Verdade, O que vai verdade. saber, o que vai testar o seu conhecimento é a prova, é Aham. o teste. Então você vai ter uma pessoa para você falar, ó, tô indo, e aí, tô no caminho certo, né? Porque não é esse mar de flores que vocês pensam não. Ah, vou fazer um off, que é o que o pessoal pensa hoje. Aham. Seu off, você come tudo que você quer, Gabi? Não. Às vezes você come, você vai falar, pô, que off que é esse, cara? Tem Não que tô- pesar tudo, tem que... É, Não tem, é do mesmo jeito. porque Só vai comer mais um pouquinho. o pessoal tá Sim. acostumado dessa forma, tipo, ah, vou fazer um off, eu como o que eu quero. Licença. Cara, desde quando eu fui competir a primeira vez, eu só pego pedreira, acho que é por causa da minha estatura. Sim, Né? a altura Então, conta muito. A primeira vez que eu fui competir, sempre ajudei o pessoal, mas nunca tinha ido, né? A primeira vez Uhum. tal, me preparei. Na primeira competição tava o Menegatti. Então, Eita! aí quando ele Logo- foi competir a primeira vez, eu tava junto com ele. Então eu vi a Logo ascensão pedreiro. dele e tal, tudo mais. Segunda vez que eu fui competir, e eu peguei uma colocação boa, porque o evento foi patrocinado pela Growth e tinha mais de 40 bermuda, cara. Sim, Eu fui sim. na Men's, tinha mais de 40. Acho Esse que eu fui evento em bombou. 11º, primeira vez, né? Uhum. Só não fiquei melhor por causa das poses. Tive cãibra e tal, mas também me preparei sozinho, preparei outro atleta, então tive muito trabalho Pra subir Aí- no mesmo dia? pra subir no mesmo dia. É. Aí já na outra, eu já tava melhor, já tinha um pouco mais de experiência, mas eu subi com o Robert Panda. Entendeu? Subi o Pandinha. Panda, subi o cavalo, então já pega um pessoal que tem uma bagagem, né, Sim. tem uma experiência, então é pedreira. E assim, aí se eu não me engano, nessa eu fiquei em quarto lugar. Já, Fiquei já em tem um quarto pulo, lugar, né? Sim. Aí depois no outro dia eu me preparei na Classic, subi de novo, fiquei em quarto lugar. Olha Nos só. dois. Então faltou pouco pra pegar um boneco ali. Sim. De repente, o que falta pra mim é o quê? Ah, aquele cara falar, não, dá pra fazer mais. Isso. Ah, vamos apertar mais aqui. Ah, aqui a gente precisa tirar o pé do acelerador. Porque às vezes a gente erra pra mais também. Verdade, Né? E se verdade. tem alguém de fora vendo, já tá vendo numa visão diferente. Uhum. Já vai conseguir nivelar. Porque a questão não é ganhar. Eu quero ser competitivo. O cara olhar pra mim e falar, mano, o cara ali O cara tá tá foda, embaçado. Tá embaçado. Entendeu? Isso que é da hora. Porque o que garante primeiro, segundo, terceiro lugar, às vezes você tá no seu dia. Porque o cara que é pra ser primeiro, se dá uma cãibra nele ali na hora, Já é você. era. É, acabou. Então você já sabe. É, E nisso, é nisso, Fórmula 1. nisso aí, em questão de pose, você vai sofrer um pouquinho, porque eu sou chato, né, Gabi? Fala aí um pouquinho como é que é pose. Ele é tranquilo, ele vai te ligar meia-noite, Cadê levanta minhas a, bunda, poses? levanta a bunda da cama, bota o biquíni e o salto. É isso. E vai lá, faz videochamada e pose. Se eu cismar na hora, eu pego e falo, Meia-noite. levanta, vai lá e faz a atualização. Mas quando for no dia do seu campeonato, pode ter certeza que se ele não for expulso do palco, né? Ele foi expulso do palco. Ele foi expulso. É. É, Essa teve uma daí vez eu que não fui. sabia, não. Foi. Nesse Sério? campeonato. Sim, nesse dia eu tava com. Tava com a Gabi, tava com o Gabriel, Vini. com o Vini, com o Lucas, o Duque e. Tinha mais um. Tinha mais um. Ai meu Deus do céu. Você vê, se aqui dá branco, imagine na hora. É, e eu ainda que ia subir. Então, meu, a cabeça fica milhão. Tanto é que eu não consegui descansar, não consegui comer direito e tal. Por quê? Porque enquanto os meus atletas não subirem, eu não fico tranquilo. E aí nessa hora da Gabi, que a Gabi subiu, como ela foi penalizada, eu fiquei muito bravo. Nossa, foi muito injusto. Então assim, meu, quer penalizar, eu até falei lá, né? Falei, meu, penaliza eu, mas não penaliza um atleta meu. E Sem ter eles- culpa. Eles justificaram, né? O porquê. Porque assim, olhando para as meninas, beleza. A overall, sim, top 1. Mas, tipo, eu tava ali entre as três, né? Então, sem condição. Aí foi quando ele foi lá, perguntou, e aí? Não, ela chegou atrasada. É. Entendeu? Aí. Aí quando eu olhei pra ele, eu disse, tem como dobrar ele? Peraí. Aí ele foi lá, a moça tem. Aí ela foi, dobrou, subiu, e aí ela pegou e foi campeã. Aí depois que os árbitros... Porque assim, eu fiquei muito bravo. Meu, eu dei uns murros na mesa, no Eles até palco. pediram desculpa, então. Foi. Meu, aí me tiraram de lá, e aí depois os árbitros ficou sem entender e tal, e o pessoal falou, mano, Adriano, calma. Aí já era tarde. Por quê? Porque foi injusto. Sim. Então penalizaram ela
E aí mesmo ela subindo numa categoria com meninas maiores e mais pesadas, ela foi campeã. Então meio que meu desabafo ali foi para mostrar que o erro deles tava ali a prova que eles acabaram cometendo um erro com um atleta que não foi culpa dela. O que eu achei errado deles mudar o cronograma é o seguinte, porque vamos supor que eu moro do lado, né, de onde eles estão realizando o evento. Eu tenho um cronograma na mão. Eu não vou esperar dentro do evento, eu vou esperar na minha casa. Sim. Vou sair de lá a hora que é pra mim subir no palco. Ou seja, aí você tem um cronograma na mão. E o que eu quero deixar bem claro para toda e qualquer federação, eu sou um cara chato, né? Um dos meus sócios é advogado, que é o Emerson. Hoje a gente ajuda algumas federações a elaborar, né, os termos, as cláusulas, missão, valores e tudo mais. Uma federação, ela está prestando serviço pra gente. Sim. Lá nós somos clientes. Isso. E nós temos o direito sim de reclamar. E eu sou chato, se eu tiver que reclamar, eu vou reclamar. E se eu tiver certo, vocês estão lascados. A Eu vou gente reclamar não tá mais pedindo ainda. nada, né? É, porque assim, exatamente, a gente não está pedindo. E eles se dispuseram a um serviço do quê? De palco, de fisiculturismo e tal. Então tem que seguir. Isso. Porque se você já pagou pelo aquele cronograma, né? Se um Tem que ser cliente cumprido. estiver descontente, a pessoa se preparou. Porque é igual a bomba de sódio, se você fizer na hora errada, Já era. já era, né? Sinto muito, você Uhum. vai ter um sério problema ali. Não quer dizer que você não possa ganhar, mas você vai estar com uma certa desvantagem. Sim, Né? e é muito triste você, de repente o atleta não chegar em cima do palco certinho, 100%, por conta de algum erro. Aí, por exemplo, vamos supor que ela não fosse penalizada por conta dela ter subido atrasada no palco. Mas, por ela não ter feito a bomba de sódio ou ela não ter aquecido, ela poderia ter perdido posição. Sim. E aí é outra injustiça também, porque às vezes o atleta ele pode ser punido no quesito de não pegar uma colocação melhor porque não aqueceu ou não fez a bomba de sódio, né? E aí o trabalho todo que eu acabei fazendo acaba indo pro ralo por conta que a federação do nada resolveu mudar o cronograma. Igual você falou, se tem um cronograma, eu vou seguir aquele cronograma. Se eu tô do lado de casa, eu vou ficar na minha casa e na hora que for eu vou. Aí de repente acontece, muda e tudo, você não sabe se chega lá e perdeu a categoria. É. Como já aconteceu comigo uma vez. Tanto que o Emerson, né, eu falei pra ele, conversa lá com o árbitro e tal. É uma parada que não tem como voltar atrás, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, hoje eu dentro do Bodybuilder Quebrada até falei pro Ezequiel, não é porque a gente é amador que a gente vai ser tirado. Sim. Se eu ver que for uma injustiça, a gente vai recorrer do jeito que tem que recorrer, por quê? Pra ser tratado da melhor forma. Não falando mal de federação nenhuma, mas se prepara um ano, sai lá do sertão, vem de tudo, vem pra cá, né, em busca de um sonho. Pra chegar na hora, se ela tivesse errada, beleza, rabinho entre as pernas e nós quietinho. Mas você estando certo, ter que engolir porque você não é conhecida. Porque eu duvido se fosse um influencer e tal, não sei o que. E já ia ser, até a forma de tratamento é outra, né? Foi o que eu falei para Então- Adriano, às vezes as federações elas não têm tanto respeito com os atletas, não é com o atleta, com todos nós que estamos lá. Eles deveriam ter um pouquinho mais de respeito, porque é muito difícil pra gente estar ali, pra gente estar pronto, pra gente chegar lá e a gente dá de tudo, meu, pra estar ali, pra estar bem, pra chegar e levar. É porque não é só dinheiro. Não. Você Não deixa é. de ir numa festa de aniversário, você deixa A gente de se abdica de comprar muita uma coisa. roupa. Às vezes Muita. até de estar com a sua família mesmo, porque Sim. você sabe que não vai dar. Sim. Numa confraternização você fala, poxa, não é pra mim, você Não, vai ter não que abrir vou. mão. Ou quando a gente vai, a gente fica lá, né? É, Ontem eu fui em uma mesmo e, tipo, eu comi só o que ele liberou, mas quando eu vi... uma Ela mesa- mandou mensagem, ela perguntou, tem tal coisa aqui? Posso? Pode. E tanto assim, assado. Aí ela falou, Mas tinha uma mesa montada de doce. e aí? Eu fui lavar a louça. Eu fui lavar a louça. é, Fui estranhamente. Eu fui isso. lavar a louça pra não ter que ficar lá vendo o pessoal comer e tá lá junto, né? Não, eu vou lavar a louça. Entendeu? Fiquei lá de boa, lavei a louça, terminei a louça, vamos embora. É isso. Não, mas vai dar tudo certo. Graças Já a deu. Deus, nesse último campeonato agora que você ganhou o overall, pra você ver, eu fui pra filmar
né? Mas a gente já tem mais comunicação, tem mais, tipo assim, sintonia entre a gente. Consegui te ajudar na pintura, sair correndo com o Vini, ajudei ele a aquecer também, né? E a chance de ter mais pessoas na equipe é mais fácil de você levar. Isso, né? porque aí cada um consegue dar um suporte para um atleta, se tiver mais de um, né? Sim. Esse dia a gente tava com 4. 4, meu e fora o que você levou, como que é o nome do menino? Vinícius. O Vinícius. E o Mauro levou a Martinha e o o outro rapazinho. Uma coisa que eu quero falar desse campeonato do Reginaldo. Pô, Reginaldo, não tinha café, mano. Nossa, mas não se preocupe, hein? O próximo eu vou levar minha máquina de café, vai ficar lá. Aí sim. Aí sim. Aprovado. E aí nesse campeonato aí a gente tava com... Ao todo foram 10 atletas. E aí assim, era basicamente eu, você e o Mauro. Eu me vi desesperada, né? Porque, tipo, Adriano começou a me pintar. Ai, fulano, o Vini vai subir. Ele correu, eu fiquei lá. E agora, o que é que eu faço? Aí o Mauro começou a me pintar. O outro rapaz, que ele vai subir. Aí ele correu. Aí eu fiquei lá me pintando sozinha, porque já era a próxima categoria. Aí você chegou e disse, Gabi, você sabe? Eu fiz, não porque, sei. Na verdade, o que aconteceu? Eu tava com o Jack Sparrow, né, fazendo uns vídeos e tal. Aí ele olhou assim pra ela e ela tá bem. Aí eu olhei assim. Eu não tava bem. Aí eu olhei e falei, vou lá, né? Aí eu falei, Gabi, tá tudo bem? Ela fez assim, tá, sabe o tá e não tá? Falei, você quer ajuda pra pintar? Tava lá, ai, meu, eu quero. Porque, né, você teve febre, porque eu vi que estourou. Eu tive febre e infecção intestinal. Passei a noite inteira vomitando e com infecção intestinal. Não dormi. É isso. Conta um pouquinho aí como é que foi essa turbulência aí. 2 dias antes do campeonato eu tava pronta, né? Tava tudo bem. Só que chegou na sexta-feira de noite, fui dormir bem, fiz a última refeição. Comecei a carvar na quinta, né? Isso. Aí fiz a última refeição na sexta. Ele disse até, aí, ó, tô cheio, não aguento mais comer. Ele, não, tá de boa. Amanhã a gente começa de novo. Quando eu fui deitar 11h30 da noite, 00h20, já acordei vomitando tudo, correndo pro banheiro. E assim foi a noite inteira. Do nada. Ela mandou mensagem pra mim 3 horas da manhã. Adriano, não tô bem. Eu acho que não vai dar. Porque antes de... Pra você ver, é muita coisa que acontece. Ela teve problema antes, faltando 2 semanas, 3 semanas, agora eu não vou me recordar. Ela teve, como ela comentou, ela teve uma crise de ansiedade e ela não tava se sentindo bem para poder ir. Ela falou, Adriano, não vou, não tô bem, não tô conseguindo raciocinar, não tô conseguindo treinar. E pra mim ir e subir de qualquer jeito, eu não quero. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, então aborta tudo, suspende o treino, suspende a dieta, suspende o ergogênico, fica 1 semana em casa cuidando de você. E aí, acho que não deu nem 3 dias. Não deu 3 dias, ela pegou e mandou mensagem pra mim. Adriano, eu tô bem, quero voltar. Falei, tem certeza? Quero. Aí eu falei, não, fica mais tempo. Não, eu quero ir. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei, então vamos. Aí eu fui, analisei, pensei e tal. Falei, vamos ajeitar a casinha e vamos voltar de novo. Aí ali ela foi respondendo, foi indo. Ela ficou bem, não teve mais o... E foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Foi. Virou a chave assim. Foi, aí ela começou a voltar a treinar de novo, voltou pra dieta, o peso começou a baixar, o físico começou a encaixar de novo. E aí, faltando horas pro campeonato, aí de madrugada ela começou a ter... Ela nem dormiu. Ela ficou a noite inteira, banheiro, cama, banheiro. E eu tentando acalmar ela de lá. E aí ele também não dormiu, né? Que eu não deixei. Ele não vai pro hospital, que se você for, eles não vão liberar. Olho de você, já era. Não vão liberar você. Chegou lá, aí eu, e o que eu faço? Ele bebe Gatorade. Foi assim. Foi. Aí eu falei, ela vai dando umas bicadas no Gatorade pra poder tentar manter tentar pelo menos parar de vomitar, né? E aí cheguei no campeonato lá, que ela foi na frente, e aí eu cheguei depois, ela deitada lá, parecendo que tava tendo uma desinteria, já tava toda desidratada de tanto vomitar aí no banheiro. E aí eu falei pra ela, vamos tentar comer alguma coisinha pra você poder se animar, né? E aí ela comia alguma coisa,
começava a dar... Corria. Aí começava a dar de novo o revertério, aí ela corria pro banheiro. Aí ela falou, eu não quero comer, eu tô com medo de comer. Eu falei, mas você precisa comer. Sim. Você precisa encher esse físico. Sim. Eu tava muito debilitada, né? Eu falei, você precisa comer, você precisa encher esse físico. Porque na hora que começar a posar, como ela tava muito fraca, ela ia passar mais mal ainda. Entendeu? E aí eu falei, vamos comer isso aqui. Aí eu peguei e falei, come isso aqui. Tem certeza? Tenho. Foi até pizza. Eu falei, pode comer essa pizza aí. Aí ela pegou e falou, não, mas come essa pipoca aí, meu. Eu tô mandando você comer. Pode comer, confia. É quase assim. Eu falei, pode comer. Aí ela foi, comeu. E aí a gente pegou, começou a aquecer. Aí ela subiu na Master. E aí ela foi campeã. E aí depois ela subiu na Sênior. Até uns 58, né? Uns 58 ou 168? 163. 163. E aí foi campeã também. Depois o overall. E aí depois subiu no overall. Aí pra você ver, tanta coisa aconteceu nessa preparação. Primeiro, desistiu, voltou. Aí, faltando 24 horas pro evento, 24 horas não, faltando horas pro evento, começou a passar mal. E aí, ali à noite, ela falou, meu, não vai dar, eu não vou, eu não tô bem. Aí eu fui, consegui acalmar ela, falei, vai pra lá, que lá eu resolvo. E aí ela pegou e seguiu as minhas orientações, ela conseguiu chegar no evento, aí quando eu cheguei lá, eu dei o suporte pra ela. E aí ela foi reanimando, ela foi corando de novo. Porque todo mundo que tava vendo ela, falava, meu, a Gabi tá pálida, ela tá branca. É tanto que quando eu corria pro banheiro, alguém ia lá, porque o pessoal ficou muito assustado. Eu não tava bem. A Adriano me viu, ele fez, tira a roupa e pousa pra mim. Aí eu fui pousar. Ele, meu, quando eu vi você, eu pensei que tinha borrado tudo. Sim. Por conta da madrugada que ela teve, entendeu? Mas graças a Deus tá bem, agora vai mexer. Porque ela ficou tão ruim durante a madrugada que eu falei, meu, essa menina definhou tudo. Ela já tá só a cadeira. Porque a parte mais fácil do corpo de segurar água é na pele, né? Isso. Então, de repente, ela passando mal ali, o corpo numa tentativa de manter água no corpo, empurra tudo pra pele. Porque ali tá no estado de sobrevivência, né? E aí o medo foi esse mesmo. Do corpo, ao invés de puxar água pro músculo, que ele não vai fazer isso se não tiver comida, ele vai puxar a subcutânea, que é onde vai ficar na pele. Aí a preocupação foi a mil. Mas aí quando eu cheguei e pedi pra ela pousar, eu vi o físico e falei, não, vai ter que comer. Não, mas vai ter que comer. Vamos comer devagarzinho aí. Depois do campeonato, a galera toda, vamos comer, vou pra casa. Com medo de comer. Eu disse, Adriana, eu vou comer fruta, eu não quero nada. Eu quero uma fruta gelada. Tava em choque. Ela tava com medo de comer. O que eu queria quarta-feira, eu tava dizendo pra você ontem. Foi. Eu comi sushi quarta-feira. Porque eu tava com medo. Porque, meu, a gente depende do nosso físico, né? E não só o nosso físico, a nossa mente, ela vai estar de acordo com o nosso físico. Porque a gente se vê e não tá legal, isso daí já impacta no nosso dia. Pra uma mulher, nem fala, 10 mil vezes mais. Porque a gente no office, a gente fica gordo, nem liga. Né? Fica gordo, deixa os pelos crescendo, não tá nem... A mulherada não. Tudo pra elas é detalhe, é brinco. Até brinco, cara. Fala pra ela subir no palco ser um brinco pra você ver se você não arruma uma confusão lá. Guerra. É guerra, filho. Você vai arrumar confusão lascada. Teve até uma hora que ela entrou no banheiro pra poder se maquiar. A Martinha tava indo toda hora lá olhar ela se maquiar. Ela falou, tá se maquiando lá, mas não tá bem não. Ela tá jogando as coisas pra fora lá. Tá chamando o Hugo. Mas aí depois, ainda bem que deu tudo certo, ela acabou estabilizando. E não passou mal na hora de pousar, nem nada, subiu confiante. E aí, naqueles minutos ali, a gente vai dar uma palavra de conforto, que é pra poder entrar mais confiante, né? Tanto é que na hora do overall lá, eu falei pra ela, se você levantar o overall lá, eu vou subir no palco. Ela falou, mas é pai mesmo, eu vou chamar. Aí eu falei, não, vamos ver se dá. Não, eu vou chamar. Falou, vou chamar. Porque tava sendo muito rápido, que tinha hora pra entregar o espaço, né? Aí ele, bora tirar foto e tal, que tem que chamar a próxima categoria. Aí eu fiz, não, meu coach. Venha. Aí ele, tem que ser rápido, vai ser. Vai ser. Não, mas é gratificante, né, cara? Porque é um trabalho, é um empenho que a gente tem, né? É uma dedicação, porque você não tem horário pra dormir, você não tem horário pra acordar, você não tem horário pra atender telefone, você tem que atender mensagem ou o que seja. Por quê? Porque é um trabalho de Fórmula 1.
Errou, Isso. é um segundo, você vai perder pra esse segundo. É um milésimo. Um milésimo de diferença já... Outra coisa, nesse campeonato ele comprou o café da manhã dele. Pensa que ele tomou café? A gente saiu do campeonato, era quase 6 da tarde. Em jejum. Em jejum. Eu fui comer no carro e indo embora. E pra aí, você. pra depois, eu fui indo pra casa, eu fui comendo, só tomei um banho, troquei de roupa e Porque às fui vezes trabalhar. outro vê você aí na Unique Farm aí, gravando os vídeos e tal, aqui, chega lá, o Adriano tem uns auxiliares, os assistentes dele lá, A gente tal, não precisa estar falando e Né? colocando em exposição, mas ninguém nem imagina o que ele faz pra gente. Aí, tá vendo aí, pessoal? Então, quem quiser conhecer o trabalho do Adriano, entra no Instagram dele, né? A gente vai deixar aí a referência do Adriano, da Gabi também. Sigam o trabalho dela, é muito importante isso daí pra gente, né? Poder estar levando o nosso trabalho adiante e futuramente também ajudar outras pessoas, né? Porque muita gente precisa de um auxílio. Não digo ser atleta, mas sair de uma depressão, né? Igual você já passou. Sim. Sair de uma dificuldade que está passando, de um problema de saúde, que a gente sabe que hoje são muitos. E um convite também que eu deixo para vocês vão num campeonato de fisiculturismo ver pessoalmente. Porque a gente falando assim da Gabi, às vezes as pessoas acham que a gente está puxando saco. Mas não é. Gente, vocês veem o físico dessa menina de perto, falando assim, olha assim, ela vai vir aqui na academia. Aí as mulheradas vão ver o que é um físico, Sim. tipo assim, competitivo. Vai ver o que é um glúteo, porque bunda não é glúteo. Glúteo é outra parada. Então vocês vão ter, né, essa oportunidade de ver um atleta de perto. Vai no campeonato, vocês vão ver outras pessoas, vocês vão ver coisas assim, você vai ver como o corpo da gente é inacreditável. E muitas vezes você tá imenso lá jogado no sofá, sendo que, E não consegue sair, né? porque Não falta um consegue incentivo. sair, não consegue ter uma iniciativa, não consegue parar de comer, não consegue dar o primeiro passo. É isso. Igual as pessoas pensam, ela é atleta, ela consegue fazer dieta e tal. Hoje ela tava, Alex, dá uma dica aí, o que eu faço com compulsão de doce? Que mulher que não gosta de doce, é quase impossível, né? Então a gente, através da experiência, vai dando dicas, né? Tem estudos hoje que comprovam algumas coisas, mas cada pessoa é uma particularidade diferente. Sim. E conforme vai fazendo o trabalho, a gente vai conhecendo. Porque eu vejo muita gente condenando também agora a nutricionista. Ela vai no nutricionista uma vez, paga uma consulta, né? E já quer sair de lá magra. Porque Aí, não adianta você ir lá pagar e não fazer o trabalho, porque o trabalho do Nutri está sendo feito. sim, Mas e você? sim, mas muitas vezes acha que em um mês vai resolver o problema. Eu quero perder 10 quilos. Dá pra perder 10 quilos em um mês? Dá, mas você vai perder mais músculo do que a gordura em si. Aí lá na frente esse trabalho vai ficar muito mais difícil. Aí chega a pessoa aqui, olha pra você e fala, Alex, eu quero ficar igual a Gabi. Né, as mulheradas, geralmente assim, eu não quero ficar tão forte como ela em cima, mas as pernas e o glúteo eu quero. Tá bom. Tá bom. Tá bom, é fácil. Fácil, Muito fácil. É fácil. Muito fácil. Meu, assim, para todos os meus atletas, eu sempre falo, vai no campeonato de fisiculturismo, se você ainda não subiu no palco, vai que lá você vai ganhar motivação. Se você não tem a noção de como que é, lá você vai entender. E foi o que eu fiz com a Gabi. No meu campeonato eu estava me preparando e aí eu falei para ela, eu quero que você esteja lá no campeonato, para você poder ver como que é a energia, para você ver como que é a sensação. E ainda mais, né, com a minha torcida lá, então... Eu nem vi as wellness, eu só fui para assistir ele e já tive que voltar. Mas quando eu entrei, eu fiz aqui. E aí quando eu subi a primeira vez, eu fiz... De todos os esportes que eu já fiz, eu me achei. É esse. É isso que eu quero. E até pra onde Deus me levar. É isso aí. Porque dá uma motivação, né? E assim, eu quero que os meus atletas, assim como a Gabi, eles se tenham uma referência para eles poderem se espelhar. Todos os meus campeonatos que eu fui, depois que a Gabi começou a trabalhar comigo, ela me viu sendo campeão em todos os campeonatos. Então, se eu não ser uma referência para eles, quem que vai ser? Fica difícil. Entendeu?
Então, eu cobro pra caramba porque eu mostro aquilo que eu faço e eu quero que eles façam pra eles também mostrarem. E a Gabi, no início, quando a gente começou a fazer pose, eu vou contar um pouquinho aqui das poses da Gabi no início. Nossa. A Gabi, no início, ela parecia aqueles robozinhos que você monta, Lego, sabe? Era muito bruto o negócio. A Gabi era meia bruta pra poder posar. E aí eu falava pra ela, eu quero assim, assim. Aí ela, do nada, mandava uma foto de duplo bíceps. Eu falei, pra que você tá mandando foto de duplo bíceps? Eu falei, Gabi, eu quero pose normal, de wellness e tal. Não precisa mandar duplo de costas, não precisa mandar duplo de frente e tal. Aí, acho que umas 3 atualizações ela fez isso. Porque como ela tinha um hábito... Tinha que revelar, meu. Né? Os podres a gente conta também. Não. Mas por quê? Porque são fases. Sim. Você tá saindo do zero pra você poder aprender. E ela sabia fazer pose o quê? No espelho. Na frente do espelho na academia. Terminou o treino, faz lá a fotinho, tal, pá. E aí, ela sabe qual é o ângulo dela melhor para poder mostrar melhor o físico. E aí ela quis fazer a mesma coisa para mostrar para mim. Só que para mim, essas fotos não interessam. Para mim, é só a foto de pose. E aí... Pose compulsória. as poses compulsórias. E aí, ensinando para ela e tal, eu mandava vídeo, aí ela olhava e ela não conseguia executar. E aí eu mandava um áudio um pouco mais forte ali, com um tom de voz um pouco mais incisivo. Gabi, não é isso que eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ela começou a se empenhar. Hoje, depois de tanto eu pegar no pé, hoje a Gabi, ela é professora de pose. Então você aí, mulherada, que quiser aula de pose com a Gabi, chama ela no Instagram, precinho acessível, e ela vai pegar você do zero até o palco ensinando pose e sair fininho. Se você... Fina, né? Se você entrar igual o bonequinho do Lego quadrado, ela vai deixar você igual a Beyoncé no palco. Nossa, eu tenho 2 semanas com uma menina que eu me vejo muito nela. Inclusive, ela tem De um como você era no início. Inclusive, ela se chama Gabi também. Nossa, é o Olha aí, Lego. É o Lego do Agora tu vai pagar. Mas- O que o Adriano passou, agora é você que vai passar. Não, 2 semanas de aula de pose e as atualizações online, meu, ela tá muito... Eu disse a ela, você vai subir. E a pose, acho que mulher com mulher fica Sim. mais fácil, né? Elas Sim, lidarem sim. ali entre Sim, elas e tal. e eu deixo Afinidade. o bom é que eu deixo elas bem à vontade. Que eu sempre priorizo. Vocês não precisam ter medo de mim. Aqui eu tô junto com vocês. Eu quero que vocês se sintam relaxados e que nem vocês ficam com os pais de vocês, com um amigo, as vezes com o pessoas namorado, que né, com o tal. namorado, as pessoas que vocês têm intimidade. Vamos criar esse vínculo aqui. Porque se eu deixar o meu aluno constrangido, como que ele não vai subir no palco? Ele não vai fazer. Não vai fazer. É isso mesmo. E queira ou não, a mulher com mulher para pose tem um pouco mais desse contato, dessa afinidade. Porque a mulher, ensinando para outra mulher, ela pode ensinar, às vezes, um movimento de glúteo ali diferente, às vezes um charme, uma sensualidade ali para você Sim. poder posar. Então é mais fácil. Às vezes a gente também tem que tocar, né? E Isso, pra pra ajustar, né? Assim, vamos fazer esse ajuste. E aí, com o homem, a gente já não consegue. Não fica tão confortável, Não, né? não. Não, É uma pessoa que você já tem uma amizade ali, beleza, mas às vezes, por primeira vez e tal, Aham. Não dá. não é todas que vão conseguir, né? Desenvolver um bom Sim. trabalho. E aí teve várias vezes de eu fazer vídeo eu posando e mandar pra ela. Falar, eu quero assim, desse jeito, tal. Aí ela ia olhando, eu bruto ali, fazendo algumas coisinhas. A situação tava crítica, porque o Adriano posando. Aí eu... Olha lá vai revelar. Ó, assim, ó, vai. Até o gritinho ele dá. Porque assim, a gente tem que tentar passar o máximo de como uma mulher tem que fazer pra ela poder tentar reproduzir. E aí assim, eu como coach, eu tenho que saber posar de todas as categorias. Sim. Biquíni, wellness, women's, figure, men's, classic, bodybuilder. Então, eu tenho que saber tudo. E aí, a forma que a gente passa, dependendo se você não consegue transparecer o que você quer que a pessoa faça, ela acaba ficando travada. E aí a Gabriela foi entendendo e tal, e ela foi
pegando mais. E ela falava pra mim, Adriano, eu sou bruta, eu não consigo. E pra pôr o salto? Eu não ando de salto. Bota e tênis. Aí ela colocava o salto pra poder fazer. Gabi, vamos lá, vai, um passinho de cada vez. E ela vinha, tipo, parecendo que tava com O Robocop embutido dentro de mim. Quem me ensinou, marchando. Quem me ensinou a fazer a jogada, né? Porque quem vê de longe não vê nada, só julga, né? Mas quem me ensinou a fazer os passos, a caminhar como uma atleta, porque até o caminhar é diferente, né? Foi ele. Então, Caramba, hein? quer ver? Olha aí. Trampo, né? E as pessoas veem assim, acham que é fácil. Não, é só desfilar. Não é fácil, pessoal. Lá no palco você tem que ter consciência corporal, você tem que contrair o músculo, você tem que esconder, né, a parte do seu corpo ali que ainda são pontos a melhorar. Não digo falha, né? Mas um ponto a melhorar ali que você tem uma desvantagem. Tem que saber esconder, né? Exemplo, eu sou um atleta baixo. E muitas vezes a mens vem uns gigantes, igual o Vini. Então, eu tenho que ser estratégico, eu tenho que sempre estar um passo à frente, ou às vezes levanta um pouquinho mais o pé, não fica com o calcanhar no chão. Então são estratégias que você precisa ter. Se você tem um coach, ele já vai desenrolar isso daí pra você. Isso. Né? Sua vida já fica mais fácil. Porque hoje o fisiculturismo cresceu muito, cara, tá surreal. Você vai num campeonato amador hoje, tem vezes que tem 12, 15 atletas numa categoria. Ou mais. Ou mais. Eu já vi ele subir com 24. Olha. Foi. E Uma tá foi bem 24 e a outra competitivo. com 25. Campeão. É isso. Só que a gente vê também erros assim grotescos ainda, né? Tem Sim. gente que sobe muito bem e tem gente que sobe assim numa condição calma. Falta um pouquinho mais, né? Um pouco mais de paciência, né? Pra pessoa melhorar. Ou às vezes um auxílio melhor. Porque teve um que o menino tava todo pipocado, cara, que eu fui de tremolona, ele arregaçou. Nossa. Mas, meu, ele tava muito feio, muito feio. Então o pessoal foi conversar com ele também, né? Se ele tava bem e tal. Não, tô bem e tal, não sei o quê. Aí teve um coach lá que se disponibilizou a ajudar ele. Porque perguntou, né? Porque o pessoal, porque tinha um ele teve pessoal aquele colateral. que meio que quis tirar sarro, né? Eu não acho bacana isso daí. Porque independente da condição da pessoa, quem vai subir no palco é o cara. Entendeu? Muita gente tá rindo, mas não tem condição, não tem nem coragem de ir no palco. Ninguém sabe o que um atleta passa pra estar ali. Então ele foi. Aí o cara pegou, foi lá, conversou com ele, tá ali, não, fiz sozinho, tal, não sei o que, não sei fazer nada. Tomou do jeito dele, fez a dieta do jeito dele, enfim. Se virou. Mas assim, deu o primeiro passo dentro do esporte, né? Numa forma arriscada, eu acho arriscado, você não saber o que você tá fazendo, mas, né, aceitou ali a orientação, foi humilde pra ouvir, né, o conselho ali, porque o cara chegou dando uma arregaçada nele. Deu no meio. No meio. Ele falou, eu praticamente só terminei escola, tenho dificuldade até de ler e escrever, mas eu gosto disso daqui, eu quero isso aqui e tal, eu trabalho com tal coisa, o que eu posso comer é isso. Aí o cara viu também que, tipo assim, o cara tem um sonho, né? Tem uma meta, um objetivo. No esporte não é só ser o primeiro. Entendi. Né? Aí isso conseguiu, é verdade. ele falou, ficou sensibilizado pela situação Pelo que aconteceu ali, e quase que ele... ofereceu ajuda, o rapaz aceitou. Pra quem não sabe, o Ezequiel, ele veio do sertão também, acho que de lá, né? Pernambuco. Ele veio do Pernambuco, veio pra cá, pra São Paulo, pra tentar ganhar a vida. E aí conheceu o fisiculturismo assim como a Gabi. E aí ele começou a trabalhar a ideia de montar a academia. Montou a academia e de lá pra cá, ele só vem crescendo e ajudando muitas e muitas pessoas. E agora com o projeto Bodybuilder Quebrada, que era uma coisa que ele queria tirar do papel, que saiu do papel em 2020. Já estamos aí 5 anos já com esse projeto. E se Deus quiser vai crescer mais ainda, agora que você veio, para poder a gente unir as forças, né? Fazer uma aliança. Fazer uma aliança, sim. Agregar. E vai crescer muito, muito mais ainda. Com certeza, se Deus quiser, a gente vai voar aí em muitos campeonatos. E não vamos falar muita coisa não. Quero que vocês fiquem curiosos mesmo aí. Segue o Instagram, vão acompanhando as novidades. Você aí que tá no off, já se prepara. Já começa a fazer a transição, certo? já vai vendo aí para poder sair desse book aí, desse eu off. conversei com o Ezequiel, a questão não é só você competir, mas sim a questão da sua visibilidade.
Sim, né? Porque que é muito ali a importante. gente vai dar oportunidade para os atletas mostrarem realmente o trabalho. Então vai ter muita gente fazendo trabalho de marketing lá para mostrar os atletas, conversar com os atletas, não só com os campeões, mas com vários atletas. Então, pessoal, fica ligado aí, são boas oportunidades, né? Para quem não sabe aí, eu vou citar algumas empresas que o Ezequiel tem contatos muito fortes, que é a FTW, a Growth, a Unique Pharma, né? Que é a empresa que você representa. Sim. Ele já conversou também de levar o bodybuilder da quebrada para dentro da NPC, né? Que ele falou para mim, teve um vídeo dele com o Tamer, né? Isso. Teve uma reunião, vai sair do papel também, se Deus quiser. Vai. Em breve aí teremos novidades dentro da NPC. Então, pessoal, é um trabalho bem sério, né? Você que é iniciante, intermediário ou já compete e às vezes perdeu a esperança porque foi boicotado num campeonato, isso daí acontece, né? Mas dê uma oportunidade, vem pro Favela, vem conhecer o nosso projeto, o nosso trabalho, né? Porque ali não é só um coach, não é só o Ezequiel, é um time gigantesco que vai mover uma engrenagem surreal. Então, Verdade. fazer história. E você vai ser respeitado como um atleta. Exatamente. E não como um número. Vai Isso. ser respeitado como um atleta. A primeira vez que eu fui lá no bodybuilding da quebrada, eu falei pro Adriano, aqui eu me senti Acolhida. abraçada como se eu estivesse dentro da minha própria família. Sabe quando a gente fica à vontade? Que a gente quer estar ali, que a gente não quer sair daquele ambiente. É isso. Realmente. o É Ezequiel diferenciado, o tratamento ele, a Silvia. dele e da Silvia é diferenciado. O que eles fazem por a gente, atleta, ninguém vai fazer. Que a gente às vezes aqui fala Ezequiel, mas tem a Silvia também, rapaziada. Porque o Ezequiel é doido igual nós, sai fazendo as coisas, tudo no atropelo, na bagunça e vem a Silvia ajudando. Vem a Silvia ajeitando tudo, mas Às vezes graças a ele tudo acontece perfeito. Sim. Né? Às vezes a Silvia segura um pouquinho a rédea dele ali, porque senão o Ezequiel ele sai atropelando tudo. Mas por quê? Porque ele quer fazer o melhor, ele quer trazer o melhor. Sim. Ele quer ter o quanto mais ele conseguir fazer para poder o projeto evoluir, expandir, ele vai fazer. E aí a Silvia vem ali junto com ele, meio que segurando a rédea, não, vamos, agora vamos. Não, segura um pouquinho e tal, e assim vai. Assim vai ajeitando a casa. O último evento que o Ezequiel fez, galera, o Adriano, você ajudou também na organização, né, da seletiva? Ajudei. Na seletiva tava o Itinho Lima, né? Pra quem não sabe, o Itinho, ele é hoje uma referência dentro do esporte. Ele foi o cara que encontrou o Menegatti. Né? Foi. O Menegatti saiu daqui da região, tá super bem, né? Graças a Deus. Tem outros atletas também, que ele não fala, mas ele tem, né? Tem o Kaique lá do grupo, que também tá super bem. Logo espero receber ele aqui pra ele contar um pouco da trajetória dele, né? Sim. Cara, parece um monstro, gente. Vamos ver se o mezanino aqui vai aguentar. E ele é novo, viu? Cara, Ele é novo. isso que eu fiquei impressionado, meu. O bom é que ele começou cedo no esporte. Então ele acabou desenvolvendo muito. E por ele ser novo e a genética que ele tem, ele logo ele vai estar pegando o cartão profissional dele, não tenha dúvidas. Aí. Então, o bodybuilder da quebrada hoje, ele encontra atletas e ajuda, né? Muitas vezes, não tenho condição. Não é a condição. É o que você vai fazer, o que você está disposto a fazer. Isso. Né? Porque eu vejo muita gente que tem uma condição genética boa, tem até uma grana para poder investir e não faz nada. E a gente tem o Lucas lá dentro, que um dia também já está convidado para vir aqui contar a história dele, né? O Lucas, ele trabalha no pesado, atleta natural, e fala para você, mano, O físico cuidado, dele é... que o cara ele chega para arregaçar. Eu posso revelar com que eu fiz minha finalização agora nesse último? Sim ou não, Chuta. coach? E aí? Pode? Então fala. Pode. Com o quê? Moeda. Moela? Eu adoro comer essa parada. Moela e fígado. Então, eu nunca tinha comido, né? Mas, tipo, um dos pics do que eu falei pra ele, não vai dar e tal. Aí ele, vamos ver o que é que a gente tem pra gente encaixar pra fazer. Você fala mais por causa da questão financeira, né? Sim. Porque é um esporte caro, né? É um esporte caro. E aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a mandar pra ele, olha, tal proteína. Porque eu falei pra ele, se for pra fazer, não vai dar. Porque geralmente a gente põe tilápia, né? Não vai dar. Aí ele
o que é que dá? Aí eu comecei a mandar pra ele, ó. Vai dar fígado, moela e ovo. É desculpa? Não é desculpa. Quem quer vai fazer. dá um jeito. Quem não quer vai arrumar uma desculpa. Vai. Entendeu? E a Gabi, ela arrumou a opção que ela tinha. Ela falou, eu não consigo com isso, mas eu vou tentar arrumar de outra forma. Que é o que eu sempre falo pra eles. Tem um problema, não adianta se desesperar com o problema. Você precisa arrumar uma solução para esse problema. E ela foi arrumar uma solução. Não só isso, como até na questão da preparação, que inclusive eu até pedi para você contar um pouquinho, Gabi. Durante a preparação, quando ela teve a crise dela de ansiedade, eu peguei e passei um contato para ela. Falei, você vai chamar essa pessoa e você vai conversar com ela. Tá, mas confia, só vai. Conta um pouquinho, Gabi. Hoje é uma parte muito importante da minha vida, né? Que eu falo tanto para ele quanto pro Rafa, que é o Rafael. Eu não quero mais viver sem, né? Eles dois eles dois estão sendo um pilar muito forte, assim, pra mim, né? Como eu falei, aquele buraco escuro era bem escuro mesmo. E o Rafa, ele veio com tudo aí, quebrando várias barreiras junto comigo, coisas que eu não entendia, que hoje eu passei a entender. E assim, eu vou fazer um tratamento, eu não sou louca. Geralmente o pessoal pensa que um psicólogo, um psicanalista, você procurar ele é porque você é louco. Não. Qualquer ser humano, qualquer criança precisa de ajuda. Qualquer criança. E não é você se dispor da ajuda que você vai ser diagnosticado com loucura. Você tinha esse problema? Tipo, não vou porque eu não preciso. Não cheguei nesse ponto. Não, saber que precisava sim, porque eu já passei por vários psicólogos, né? Sim. E aí o psicólogo é aquele negócio muito padrão. O que é que tá acontecendo? É isso, falar umas 3 palavrinhas ali, pronto, acabou a consulta. O psicanalista não. Já vai mais a fundo. É mais profundo, é mais intenso, ele escava tudo desde o dia que você nasceu. E acha onde está a falha. Isso, onde está o problema ali, o X da questão ali que acaba meio que dando uma destabilizada. Porque assim, o Rafael, ele é psicólogo e psicanalista. Ele é fisiculturista. Ele tem uma deficiência visual. Ele enxerga só 40% da visão. E mesmo assim... eu conheço ele. O Rafinha, isso. Ele é incrível. E mesmo assim, ele faz preparação, ele compete e tal. E aí quando a Gabi teve esses picos, que assim, eu sempre estou muito próximo dos meus atletas. Todos, sem exceção. E muitas coisas da Gabi eu conseguia entender, eu conseguia decifrar, mas algumas coisas não. E aí, quando chegou nessa fase que eu não tinha mais como ajudar, eu não estava entendendo mais, foi aí que eu peguei e falei pra ela, você vai chamar esse cara aqui. Aí eu passei pra ela, falei, você vai chamar o Rafinha. Ela, o que é? Eu falei, não, ele é psicólogo, coisas a fazer. E aí ela vai tentando ali remanejar daqui, remanejar dali, empurra pra lá, empurra pra cá, pra poder... E a expectativa na verdade, também, dá uma certa estabilidade, né? Porque... Cria uma expectativa muito grande... Isso. Também, né? Em cima das responsabilidades e tudo mais. Porque eu vivo também isso daí. Na verdade, todo mundo vive, né? Porque hoje eu sou empresário, mais do que dono de academia. Tipo, professor de academia, eu sou mais empresário. E o que a gente acorda todo dia pensando é, será que uma hora eu vou estourar? Será que uma hora eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Então essa sensação vai batendo, porque você fala, tô ficando mais velho, mano. Né? E outra coisa... E todo mundo olha, as pessoas julgam muito o nosso esporte, já começa por aí. Sim. Fala, você gasta mó grana com ergogênico, com dieta, você não sai no rolê. Então, para as pessoas viver o quê? Comer de tudo,
gastar dinheiro com tênis, roupa, viajar, né? Eles não entendem que a nossa vida é uma vida completa também, dentro do que a gente quer. Sim. Ah, Alex, você prefere treinar ou assistir um filme no cinema? Eu prefiro treinar. Uhum. Ah, Porque você... vai nos dar mais prazer. Vai Sim. nos dar mais prazer, vai dar mais Mas satisfação. isso não encaixa na mente das pessoas, então a gente começa a ter uma cobrança externa pro nosso interno. Né? A gente começa a bater de frente, então isso dificulta. Eu falo porque também já passei com algumas pessoas, né, pra tentar conversar não, pra tentar resolver, porque se a gente não tá bem, cara, mentalmente, Nada vai. é complicado a gente conseguir levar. E graças a Deus aí o Adriano teve essa visão aí, né, de conseguir pôr alguém pra te ajudar. Vou deixar o Instagram dele, pessoal, do Rafinha aí pra vocês, né, quem precisar de um psicólogo, tá? Ele vai colocar aí pra vocês poderem chamar. Ele atende atleta e pessoas comuns também. Então tem muito atleta que passa aí por dificuldade e não sabe o problema, aonde está o X do problema. Não é a trembolona não, viu, atleta? O problema é só a mente. Senão não pode estar na trembolona. Assim, o que eu mais assim, gostei, né, que ele melhor do que ninguém vai me entender, porque ele é atleta. Sim. Isso, e Entendeu? isso tem um ponto Isso muito tem um favorável. ponto muito forte, né, no X da questão. Porque é ele vai atleta. entender quando você está numa fase complicada da preparação, e ele já passou por isso várias vezes, que inclusive comigo ele já foi campeão, então ele sabe a cobrança que é. Tanto é que ele até mandou mensagem para mim, ele falou: Adriano, eu sei como você é, eu sei que você gosta que o atleta ele chegue 100%, mas eu preciso que você seja mais atencioso com a Gabi devido à condição dela. Aí eu falei: não, pode deixar. Eu falei: a cobrança vai continuar. Ele falou: não, pode cobrar, mas só tenta ali. Eu falei: porque eu não posso soltar a rédea não. Se eu soltar a rédea, acaba virando bagunça. Mas pode deixar que eu vou ter esse cuidado, Sim. até mesmo da forma de falar, a forma de perguntar, como eu já faço, só que um pouco mais, mais atencioso ainda, para não deixar ela se perder no meio do processo. Ó, eu ia até fazer o encerramento agora, mas galera, não vou fazer o encerramento. Eu vou fazer um pedido aí pro Adriano, certo? Porque no próximo podcast eu queria que você trouxesse aquele... Como é que é o nome dele? É Gustavo? O mais novo? O Júnior? Gustavo. Cara, que shape incrível, né? Vi que o pessoal da família dele também acompanhou ele. Foi. Convida eles. Perfeito. Né, pra vir pra cá, pra gente conversar, porque vai ser bom ter um... Né? Enzo, né? O Enzo. aqui. Da nova Vai ficar geração. bravo comigo, hein, Gustavo? Mas, Não, Ele, cara muito ele novo, é a potencial superação incrível. dos Enzos, né? Sim. Ele veio com tudo e eu disse: Adriano, ele tem... Não, Tem e futuro. o Adriano falou que tá gordinho, cara, conversando. Eu falei: caramba, meu moleque gigante. Sim. E aí eu sempre olho o Instagram, né, do pessoal. Minha vida é essa, né? Eu vou procurando as pessoas, conversando, ganhando conhecimento. Aí vi, né, o trabalho que você fez e vi lá ele postando 4 horas da manhã, pedalando e tal. Falei: mano, o moleque é faca na caveira. Isso, ele já entendeu que para ser o melhor ele tem que fazer o melhor. Eu mandei essa mensagem para ele, porque ele estava falando que não estava conseguindo conciliar algumas coisas. Eu mandei mensagem para ele e falei para ele, inclusive acho que eu até mandei no grupo, porque eu tenho um grupo só com os atletas, né? Eu acho que eu mandei no grupo. Só que essa mensagem era para ele porque ele estava com muita dificuldade em questão de dormir, acordar e tal, e faculdade, estudo, escola, o trabalho do jovem aprendiz. Eu falei para ele, no auge do Mike Tyson, ele, para a luta mais importante da vida dele, ele queria ser o melhor. Então ele colocou pessoas para investigar o adversário dele e pegou e falou: se ele acorda às 5 da manhã para fazer cardio, eu vou acordar às 4. Se ele treina 1 hora por dia no ginásio, eu vou treinar 2. Se a mão dele ficar roxa, a minha vai sangrar. Então isso eu mandei para eles e aí ele entendeu. Não importa se você, durante uma preparação, se você está cansado, se você tem que fazer, você vai ter que se organizar e vai ter que fazer. Por quê? Porque ele quer ser o melhor. E é isso que ele está fazendo. Independente do cansaço, independente da correria do dia, ele vai ter que se abdicar de algumas coisas e vai ter que se dedicar. E ele é um menino bem dedicado. Aí, ele já tá convidado, hein? Já tá convidado, ele vai vir. Já tô dando um aval aqui, mesmo eu não falando com ele, mas ele vai vir com certeza.